Homens armados fizeram um ataque à casa de shows Krokus City Hall em Krasnogorsk, perto de Moscou, na Rússia, nesta sexta-feira. Tudo começou por volta das 20 horas em Moscou ou às 14 horas em horário de Brasília. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, 122 pessoas faleceram e ainda há dezenas de feridos. Então no vídeo de hoje contaremos os detalhes sobre essa notícia. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um vídeo aqui sobre um massacre que aconteceu na Rússia. Hoje eu tenho o Lucas Filos por trás das câmeras que vai me auxiliar durante o vídeo com informações. E aí Bruno, tudo certo? E aí galera? Tudo bem, tudo certo. Vamos trazer essa notícia então, que é uma notícia bombástica, né? Uma notícia chocante, porque envolveu muitas pessoas, muitos inocentes. É um número que pode ser comparado, por exemplo, com um ataque militar de um pelotão contra o outro, muito bem sucedido, onde tivemos muitas baixas, né? E no caso de pessoas que estavam totalmente despreparadas para a situação, que estavam sem esperar, por isso é chamado de um ataque terrorista, né? Porque aplica o terror na prática. E cenas muito absurdas também, né? Imagens, assim, tipo, isso que assusta ainda mais, né? Porque você vê várias imagens, assim, assustadoras. E tinham imagens circulando no momento em que estava acontecendo ainda. Porque hoje a gente tem internet na mão, né? Então a pessoa tava ali, do nada começou um tiroteio, a pessoa sacou o celular, gravou e postou no Twitter, ou postou no... No Twitter não dá pra postar lá, mas postou no Telegram em algum local e aí começaram a baixar e replicar por aí. Tanto que as imagens chegaram aqui no Brasil e ainda tava acontecendo um ataque. Os caras estavam lá dentro, né? Eles foram meio que cercados pela polícia, muita polícia em volta e tal. Eles também atacaram com fogo ali, né? O local, fizeram um incêndio. Então precisou de todo tipo de auxílio ali da polícia, do exército, pra poder enfrentar eles, dos bombeiros, também dos bombeiros que estavam na parte aérea, né? Que vieram com um helicóptero pra poder conter esse incêndio que tava rolando no topo do edifício. E a gente vai explicar como isso aconteceu e quem fez esse ataque. A primeira informação que a gente tinha é que quem realizou o ataque foram pelo menos 4 homens armados, que inclusive foram filmados nesses vídeos que apareceram na internet e que estavam vestidos com roupas camufladas. Então aconteceram 2 explosões no local e o local pegou fogo. Naquele mesmo dia, uma banda chamada Piquenique estava se preparando para tocar quando aconteceu o atentado. Por conta da banda então, obviamente, tinha público. Então, com o público, tinha uma presença grande de pessoas por ali. Os homens começaram um ataque no lobby da casa de shows, na entrada, né? E depois invadiram o salão onde aconteceria a apresentação. Inclusive, tem vídeo de pessoas que estavam dentro dessa parte, né? No auditório, onde elas escutam os tiros lá fora e elas continuam, de certa forma, até que tranquilas, né, talvez esperando, acontecer algum problema lá, mas algo específico, não algo, um ataque, né? Talvez alguém matou alguém, uma vingança. Às vezes até uma execução, a gente, às vezes até se ouve um barulho em determinado lugar, tu pensa assim, tipo, ó, pode ser um tiro, mas às vezes tu não fica desesperado porque tu pensa isso. Vamos me proteger aqui, né? É, eu já tô aqui, vou ficar de boa. Exatamente, vamos proteger, vamos baixar alguma coisa do tipo, que foi o que estavam fazendo. Só que, do nada, os tiros começam a aumentar e aí aparece um cara dentro do local. E ele atira contra as pessoas de muito perto. Em todos os vídeos dá pra ver ele atirando de muito perto mesmo, sem nenhum tipo de reação pra ninguém. Apesar de ser um grande número de pessoas, não tinha como reagir mesmo. E uma pessoa que tava no local afirmou que os homens entraram atirando e em um certo momento jogaram um coquetel molotov no local. Quando a testemunha então viu isso, tentou fugir, foi até uma saída, só que a saída tava trancada. Provavelmente eles tinham trancado antes, ou até tava trancada por uma questão de segurança do local, né? Ele então atravessou o salão para ir até uma outra saída, mas também não conseguiu. E então teve que se esconder no subsolo da casa de shows, até que pessoas do serviço de segurança chegaram no local e deram suporte para ele. A casa de shows conta com um espaço para 6 mil pessoas e o Krokus City Hall é um espaço com shopping, restaurantes e ainda a casa de shows. Ou seja, tinham mais pessoas no shopping, tinham mais pessoas comendo nesses restaurantes e ainda tinha essa casa de shows. Por conta disso, muitas viaturas chegaram, como é de se esperar, muitas ambulâncias também chegaram. A TASS, que é uma mídia que vem do próprio governo russo, já notificou de imediato naquele momento que pelo menos 50 equipes de ambulância foram enviadas para lá. E também tem vídeos de membros das forças especiais russas que estavam entrando na casa de show, obviamente para um suposto enfrentamento contra esses homens, né? Mas por incrível que pareça, os homens que estavam lá dentro conseguiram fugir ainda do local e a Rússia agora diz ter prendido pelo menos 11 suspeitos de envolvimento com o atentado, incluindo 4 atiradores. O Putin, que nesse momento é a autoridade máxima na Rússia, que foi reeleito recentemente com 87% dos votos na semana passada, por seu 5º mandato, fez um pronunciamento e no pronunciamento ele falou que o grupo pretendia fugir, que estava fugindo para a Ucrânia no momento que foi capturado. E naquele momento, o serviço secreto do governo russo afirmou ainda que os suspeitos tinham contato direto com a Ucrânia. Obviamente que nesse momento, o nome da Ucrânia aparecer não é à toa. A Rússia e a Ucrânia estão em 2 anos já e alguns meses em guerra, né? 2 anos e 1 mês em guerra. E era muito óbvio, né, que iam
a primeira hipótese que iam soltar é a Ucrânia, né? Por conta da guerra. Então, tipo, não é nada surpreendente, né? Essa declaração e que a Ucrânia ia negar. Então. Também não é surpreendente que a Ucrânia normal, ia negar, né? E o parlamentar russo Alexander Kishtin, aliado do Putin, afirmou que os responsáveis pelo ataque foram detidos após uma perseguição na região de Bryansk, a cerca de 350 quilômetros de onde aconteceu o ataque. Pra ver o quanto que eles já tinham andado, né? Pô, e a gente tava falando, como que pode, né? Tipo, Ter tanto conseguido de caminhar tanto, viatura que tinha lá, o tanto de... Tipo assim, o lugar tava cercado por muitas autoridades. Tem as imagens que dá pra ver claramente, né? E Eles mesmo podem ter assim, saído um pouquinho antes, É. né? De começar a de realmente chegar. em quantidade. E os caras não sabiam, obviamente, não tinha como saber, né? Se estavam por lá ainda ou não. E talvez aproveitaram desse momento de tensão pra poder fugir e ganhar esse espaço. É, porque e também- 350 quilômetros é muita coisa. É. E é um tipo de operação das autoridades que envolve muito cuidado, né? Igual ali também até os bombeiros não puderam entrar já de primeira, tiveram que chamar helicóptero, porque como tinha muitas pessoas lá, né, civis, eles não podem entrar né, do nada, simplesmente assim, atrás dos caras de uma E forma... até o jato que é desgovernada. usado ali de água, ele é muito forte. Se tiver alguém ali por perto, você pode, por exemplo, matar uma pessoa quebrando o pescoço dela. De verdade. Agora, recentemente, a gente teve Filipinas e China, se eu não me engano. Filipinas e China, eu acho que é isso. Filipinas e China. Que a Filipinas tá condenando a China porque a China já fez alguns ataques contra navios mercantis, né, que são navios da Filipinas, dentro do mar da Filipinas, com esse tipo de jato. E aí eles chegam e começam a tacar um jato de água no barco e destroem completamente o barco, pessoas lá dentro. As pessoas literalmente quase morrem, saem totalmente quebradas, tendo que ficar internado. Tem gente que tá aí pra morrer por conta desse ataque. Então, por isso, tem uma série de preocupações que nesse momento estão na cabeça de quem tá atendendo a situação, né? E os caras provavelmente se aproveitaram desse momento, desse desvio de atenção, pra poder fugir e fugir tanto. Até porque eles foram pegos no mesmo dia. Ou seja, eles fizeram esse trajeto quase que imediatamente. Provavelmente eles pegaram um carro e já saíram disparada. E o Krinstein, que é esse que trouxe a informação de como tudo aconteceu, de onde eles foram pegos, né? Contou que tudo começou após um motorista de um carro se recusar a obedecer a uma ordem de parada, e aí começou uma perseguição. Durante a perseguição tivemos um tiroteio entre as autoridades e quem estava no carro, e o carro então acabou capotando. E aí um dos caras que estava no carro, que estava participando do ataque, né, foi pego já no local, foi detido, e o resto conseguiu fugir para uma floresta. Dentro da floresta, um segundo suspeito foi detido também, e a polícia continuou, obviamente, dentro dessa floresta, já sabendo onde eles estavam, pelo menos, aí sabendo que eles estavam a pé, por exemplo, que continuaram a busca e encontraram os demais. Dentro do veículo que tinha capotado, eles encontraram o seguinte: armas que tinham sido usadas há pouco no ataque, e também passaportes que eram do Tajiquistão, provavelmente o país de origem das pessoas. Inclusive, tem alguns vídeos que mostram alguns dos terroristas que foram pegos, né, e que falam na língua do Tajiquistão. No vídeo ele fala que viveu durante um tempo em um albergue em Moscou com outras pessoas que também eram do Tajiquistão, e que todas elas eram desempregadas, que não tinham dinheiro, e que então ele foi procurado por um cara chamado Abdullah. Esse Abdullah teria oferecido para ele 500 mil rublos, que dá mais ou menos 27 mil reais, para matar o maior número possível de pessoas em Moscou. E segundo a nota que foi divulgada pelo Estado Islâmico depois do ataque, o Abdullah seria um membro do grupo que contratou nacionais do Tajiquistão para realizar então o ataque. Então quem que teria feito o ataque? O Estado Islâmico. No momento não teria nenhum tipo de ligação direta com a Ucrânia. Só que um detalhe interessante é que é o seguinte: quando ele fala isso, né, ele tá falando enquanto ele tá sendo interrogado. Tem um militar falando com ele. E aí o militar fala pra ele: pô, mas tu tava num albergue, tu era pobre, e aí chegou um cara e falou: quer matar o maior número de pessoas e ganhar um dinheiro? Eu não vi ninguém nunca receber um convite desse. Porque chegariam num albergue, né? Por que chegaram em você? Aí ele fala: não sei, só chegaram em mim. E por que você aceitou? Entendeu? Aí o cara pergunta. Aí fala: pô, e vocês têm o dinheiro aí pra mostrar que foi pago? Não, a gente não tem o dinheiro. Foi pago metade no cartão. A gente recebeu então 12 mil e pouquinho ali, né? Cada um ali recebeu 3 mil e pouquinho no cartão. Só que enquanto a gente tava fugindo, a gente perdeu os cartões. Então, tipo, o cara não tava com dinheiro, não tava com nada, e o cara tinha, segundo ele, aceito fazer o que fez por 27 mil reais. Então, olha o absurdo, né? Bom, e não seriam nem pessoas do próprio grupo terrorista, o que é mais absurdo, né? Porque o grupo terrorista, o que mais tem é pessoas querendo fazer um ataque desse, por exemplo, né? E contratou 4 pessoas por um valor tão baixo. Então, por que contratou pessoas também desse país, provavelmente? Porque é um dos países que tem problemas históricos ali com a Rússia, que tem problemas também de pobreza, que tem grupos que são contra a Rússia, que são contra a proximidade do país com a Rússia, de uma forma política. Então, talvez até dentro desses casos tenha uma causa política também. Eles não foram escolhidos aleatoriamente para poder fazer esse tipo de coisa. E o grupo que assumiu a autoria foi pelo Telegram, né? Foi um grupo do Estado Islâmico, como a gente falou, chamado Khorasan, certo? Que é um braço armado do grupo dentro do Afeganistão. Então tem o Afeganistão, que é um país que, como a gente já sabe, está há algum tempo tomado por uma dessas milícias terroristas, né? Que é o Talibã. E que lá dentro tem a presença de vários tipos de grupos, como esse. E a Rússia é considerada totalmente inimiga porque o governo do Putin apoia o governo do Bashar al-Assad, que é o governo que atua dentro da Síria. O Bashar al-Assad é filho de um cara que ficou muitos anos na Síria. Esse cara tinha uma proximidade muito grande ali
com a União Soviética. E na época a Síria era considerada um país desenvolvido até. Tem até umas fotos que circulam sempre na internet mostrando Síria 1960. Aí tinha umas mulheres usando uma saia que naquela época seria considerada, por exemplo, no Brasil, escandalosa, sabe? Mostrando um tipo de liberdade muito evoluído para aquela época, sabe? Que hoje você olha pra Síria e fala, caraca, o que aconteceu nisso, né? No meio do caminho, né? E eles tinham esse tipo de posicionamento global, tinham também esse posicionamento político, como a gente falou, próximo da União Soviética, na época do pai do Bashar al-Assad, né? E depois, quando o Bashar assume, ele realmente começa a ser muito criticado e tem a famosa Primavera Árabe, que provavelmente quem tá estudando pro Enem já estudou esse assunto, porque é um dos assuntos que sempre pode cair por lá, que foi quando vários países árabes começaram a enfrentar a insurgência de movimentos que apareceram e falaram, não, a gente que domina o país, não, a gente que domina esse estado, não, a gente não quer mais vocês aqui, a gente quer derrubar esse ditador, a gente quer derrubar esse cara que tá há 30 anos, há 15 anos, há 20 anos. Então, com esse levante que rolou por lá, teve um grande protesto da Síria, e com esse grande protesto, o Bashar mandou fazer um ataque contra o protesto. Imagina o seguinte, tá rolando um protesto contra o Lula, que é o presidente atual, ou contra o Bolsonaro, que era antigamente, tanto faz. E aí o Lula, né, manda lá atacar com aviões a Paulista, ataca literalmente com bombas, tipo, os aviões passando e tacando bomba na Paulista. Foi isso que aconteceu na Síria. Então a Síria basicamente se quebrou no meio, politicamente, porque ele se manteve, ele tá lá até hoje, isso foi em 2011, então faz muito tempo já, daqui a pouco vai fazer 15 anos, certo? Então ele se manteve por lá, mas o país fragmentou. O Estado Islâmico então entrou na jogada, conseguiu muito apoio político e obviamente entrou com a parte militar, foi financiado por grandes grupos que até hoje são investigados, né? E então conseguiu tomar os locais e ficar nessa guerra com o Bashar al-Assad, que queria retomar os locais. Então quando o Putin ficou do lado do Bashar al-Assad, o que ele fez automaticamente? Ele foi contra o Estado Islâmico. Esse grupo armado que fez esse ataque tem mais de 500 homens armados e há algum tempo vem fazendo os principais ataques, os ataques mais violentos dentro do Afeganistão e de outros países. E, inclusive no Afeganistão, esse grupo se porta falando que os afegães, o Talibã no caso, é muito fraco, é muito mole. Então, na época que o Talibã chegou e que deixou um monte de americano fugir, que tinha um monte de americano morando por lá, que tinha trabalhado, né? Que os americanos estavam tomando conta do local. E que não matou os americanos, que pra eles tinham que acabar com todo mundo por ali. Eles foram lá e fizeram 2 atentados terroristas. Cada um com mais de 100 mortos. Naquele momento. Lá, com um monte de gente tentando fugir. Criança no meio. Todo tipo de pessoa. Então esse grupo específico não seria nenhum absurdo aparecer como autor e realmente ser o autor. E um detalhe no meio da história é que os Estados Unidos deu um aviso agora, nesse mês ainda, né? No início do mês, que algum grupo extremista tinha planos de, num curto prazo, né, fazer um ataque contra a região de Moscou. Inclusive, a embaixada orientou que os cidadãos que eram norte-americanos, que moravam dentro da Rússia, né, que evitassem grandes aglomerações como shows. Então, teve esse comunicado, e vai lembrar que a Rússia naquele momento olhou e falou, pô, é os Estados Unidos, né? Então, tipo, meio que ignorou a situação. Sim, o Putin agora a Rússia vai respeitar esse comunicado dos Estados Unidos? Ele até deu uma cobrada, né? Porque ele falou sobre isso, porque cobraram ele, falou, pô, os Estados Unidos tentou avisar, por que tu não levou isso a sério? Ele falou, não, eles não tentaram avisar, não deram todos os detalhes, né? Tipo, mas também, tipo, ele poderia. Se os Estados Unidos do nada tá falando isso, os Estados Unidos que nem é teu amigo. Por quê, né? Por que ele falaria isso? Né? Ele falaria por um bem público, né, talvez. Ele ganharia com isso, né? Pra proteger os seus, Sim. os americanos. Então, tipo assim, ó, verdade. se pra eu proteger os americanos, eu vou ter que proteger os russos também, não tem problema. Eu acho que era esse pensamento. Eles interpretaram como se fosse um blefe, e agora a gente teve atentado sem nenhum tipo de preparo naquele momento, né? Vai lembrar que a Ucrânia já se posicionou também. O Mikhailo Podolyak, que é assessor da presidência ucraniana, disse que o país certamente não tem nada a ver com os tiroteios e as explosões. Mesmo assim, o ex-presidente russo, que é o Dmitry Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança, falou que caso o governo ucraniano esteja envolvido, todos os líderes vão ser eliminados. O Putin fez um pronunciamento, como eu falei, né? E uma parte importante que eu acho que vale destacar, uma frase dele, é a seguinte: nossos inimigos não irão nos dividir. Eu acho que pro Putin, isso daqui é um risco, como a gente falou. Ele é um cara que tem guerras, que tem decisões, tem posicionamentos, tem lá no Oriente, tem, por exemplo, próximo, ali na Crimeia, ali na Ucrânia, tem com esses países, Tajiquistão, Uzbequistão, Chechênia, já teve a guerra da Chechênia enquanto existia ali o Putin já no poder. Então, tipo, o Putin já tem algumas guerras, já tem alguns problemas ao longo do tempo. E com o tempo, a gente vê que tem contra-ataques. Os chechenos já atacaram, por exemplo, a Rússia. Isso foi em 2002, a gente teve 170 mortos, a gente teve mais de 40 militares morrendo, a gente teve 800 pessoas sendo rendidas naquele momento, né? Então, qual que é a preocupação do Putin nesse momento? É isso, respingar nele, no momento que ele acabou de ser reeleito, respingar como uma culpa do Putin, um inimigo do Putin nos invadiu e nos atacou. Então, por isso, ele fala de não ser dividido. Fala, não vão nos dividir. Tipo, não vão conseguir o que é o principal foco deles, apesar de a gente estar falando de vidas, né? De muitas vidas. E ele deu um esclarecimento falando que ia reforçar toda a segurança do país, em Moscou, em São Petersburgo, nas principais cidades,
cidades e também nas cidades menores. E mais recentemente, depois do Putin ter falado, depois do ex-presidente ter falado, depois de todo mundo ter falado, uma porta-voz russa falou o seguinte: a Ucrânia não foi quem executou o crime, o ataque, mas os ucranianos combinaram de abrir uma passagem pela fronteira mais militarizada do mundo, que é a fronteira da Ucrânia, né, para permitir que os terroristas pudessem entrar e se esconder por ali. Ou seja, que a Ucrânia permitiria a fuga de quem teria feito um ataque tão abjeto dentro da Rússia. Como a gente falou, os números ainda podem ser atualizados, o que deve piorar ainda mais a situação, né? Mas esse já é o pior atentado na Rússia desde uma invasão de uma escola em 2004 que aconteceu em Beslan. Naquele atentado foram 334 vítimas e mais de 700 feridos. Na época, o ataque foi feito por militantes islâmicos armados, principalmente ingushes e chechenos, como a gente falou aqui. Vai lembrar que a Chechênia é um país que está enfrentando uma guerra contra a Rússia, que enfrentou 2 guerras contra a Rússia naquele momento, e que não tinha muita chance. Inclusive, perdeu 10% da população durante as guerras. E que uma das poucas coisas que eles faziam e que surtiam efeito dentro da guerra eram esses ataques em Moscou. Esse tipo de ataque aqui era comum no início dos anos 2000 na Rússia, porque era a forma como os chechenos encontravam de espalhar o pânico dentro da Rússia e tentar acabar com a guerra através da opinião pública, porque sabiam que na parte militar eles não tinham como vencer. Iam direto na cidade mais visada, né? Exatamente. Em Moscou. Quando eu vi esse ataque aqui, que saiu a notícia, eu pensei exatamente na Chechênia, nisso que tinha acontecido já, porque eu já tinha lido sobre, né? E eu pensei que poderia realmente de alguma forma ter sido feito por algum grupo extremista dentro da Ucrânia, porque quando a Ucrânia começou a ser atacada pela Rússia, o que ela fez? Ela estudou todo mundo que lutou contra a Rússia e que de alguma forma venceu ou adiou a Rússia, atrapalhou a Rússia e começou a fazer igual. Então ela ensinou ali os seus moradores a fazer coquetel Molotov, que veio lá da Finlândia, quando a Finlândia lutou contra a Rússia e conseguiu manter 90% do território. Eles inventaram isso aí, esse tipo de ataque. Eles começaram a mudar as placas de rua para confundir os russos quando estivesse dentro da cidade, pra eles não saberem onde estavam. Quem fez isso foi a República Tcheca, lá em Praga, quando a Rússia também estava invadindo. Então eles poderiam mais uma vez ter se inspirado de alguma forma na Chechênia, que fez esses grandes ataques, que também fazia ataques contra teatros e coisas do tipo, onde tem um grande público, e ter feito um ataque do tipo. Por enquanto, o que a gente sabe é que tem um grupo que já reivindicou o ataque, que tem essa desconfiança sobre a Ucrânia e que não tem por enquanto nenhuma ligação comprovada, e que ainda esse número que já é alto de vítimas pode continuar subindo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado a entender um pouco mais a situação, e se você gostou da forma como a gente abordou o tema, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!